Olá, graça e paz, bom dia, que Deus te abençoe, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão à luz da Bíblia. E como estamos no livro de Provérbios, hoje é o capítulo de número 7. E onde você estiver, se for possível, você acompanha a leitura, se não, leia depois, vai ouvindo, Deus vai te abençoar muito. Provérbios 7. Filho meu, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os seus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos teus olhos. Amarre-os aos dedos e escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame o entendimento para ser seu parente. Eles te manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vive pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era de tarde e chegavam as sombras da noite, e crescia a escuridão. A mulher veio ao seu encontro vestida como uma prostituta, cheia de astúcia no seu coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra hora nas praças, em cada esquina ela fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: tenho em minha casa carne dos sacrifícios da comunhão, que fiz hoje para cumprir os meus votos. Por isso saí encontrá-lo, e vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos abrigar-nos de carícias até amanhecer, e gozemos das delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma viagem longa, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com sedução das palavras o persuadiu e o atraiu à doçura dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como boi levado ao matadouro, ou como cervo que vai cair no laço, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, não dê atenção às palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, que os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Veja só, outra vez Salomão está falando de obedecer os mandamentos, guardar os ensinos, ter sempre isso à mão. Está falando de manter-se afastado de qualquer tipo de proposta que quebre princípios, que faça com que eu venha quebrar as alianças que fiz. Aqui está falando de um jovem sem juízo, que fica o dia inteiro sem fazer nada. Inexperientes. E uma mulher viu esse cara
e falou: como esse cara, ele tem uma cara de tonto, ele é inexperiente, eu vou atrás dele. Então o que Salomão está dizendo aqui? Existem advertências contra a mulher adúltera. E isso tudo, ele está baseado em cumprir princípios. Ele está dizendo: obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Amarre nos seus dedos. Amarre nos seus dedos. Escreva nas tábuas do seu coração. Eu estou dizendo: amarre nos seus dedos, que toda vez que você olhar para sua mão, você vai lembrar dos mandamentos que eu fiz. Amarra a fitinha assim, vermelha, amarela, para lembrar das coisas. Chame a sabedoria de sua irmã e o entendimento para ser seu parente. Eles te manterão afastados da mulher imoral. E o texto vai dizer assim: guarde como a menina dos seus olhos. Da mesma forma que você cuida dos seus olhos, a sua pálpebra, é isso? Fecha rapidamente quando sente um ataque, para proteger, porque os olhos são sensíveis demais. Seja rápido para guardar os mandamentos de Deus na sua vida. Aí ele diz assim: isso tudo te manterá afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com as suas palavras sedutoras. Da janela da casa olhei e vi um jovem sem experiência e sem juízo. Ele vinha pela rua próximo da casa de certa mulher. Já era de tarde e chegavam as sombras e crescia a escuridão. A mulher veio ao seu encontro com vestes de prostituta e com astúcia no seu coração. Veja só, quem está disposto a quebrar alianças, ele não quebra de uma hora para outra. Ele já vem analisando isso há muito tempo. Por isso eu não acredito em pessoas que dizem assim: eu tive um deslize e traí, quebrei a aliança que fiz. Isso não existe. Isso acontece porque já vinha tramando há muito tempo. Olha o que essa mulher fez. Ela se vestiu, premeditou a situação e veio atrás de alguém que, ao entender dela, não guardava princípios, tinha situações vulneráveis na sua vida, tinha problemas na sua vida, estava com um nível de carência elevado, era um cara sem juízo. Ela é espalhafatosa e provocadora, e seus pés nunca param em casa. Uma hora ela está na rua, outra hora está nas praças, e em cada esquina ela está à espreita. É como o Pedro escreveu: o diabo está ao nosso derredor, procurando alguém que possa tragar, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Essa mulher, com essa proposta imoral, ela fica procurando alguém que está dando um vacilo na vida para poder fazer, cumprir com a missão de quebrar princípios. E como os princípios dela não valem nada e os valores dela são bem diferentes e também não servem para nada, o que ela quer fazer? Quer trazer alguém para o mesmo ambiente dela, o mesmo ambiente de quebra de princípio, quebra de valores, quebra de alianças, quebra dos mandamentos, desobediência, atrair as maldições, tudo isso é que atrair para junto dela. Já que já estou com problemas demais, então vou arrastar alguém para ter problemas junto comigo. E o texto diz: e ela agarrou o rapaz e o beijou descaradamente. E ela disse: eu tenho em casa carne dos sacrifícios de comunhão. Eu fiz hoje para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Veja só, era uma mulher que tinha entendimento.
Ela diz assim: eu já cumpri os meus votos, eu preparei as carnes para o sacrifício, eu fiz para cumprir os meus votos. Então ela tinha um nível de religiosidade no seu coração. Vamos trazer para agora, era uma pessoa crente. Ou que tinha pelo menos um nível de conhecimento. Ou que já ouviu falar a respeito dos princípios. Tem muita gente por aí que tem esse problema. Orando, pregando, cumprindo os votos, revelando às pessoas, dando os tributos e com esse nível de pecado na vida. Eu já preparei tudo para hoje, para cumprir o sacrifício, para estar bem diante de Deus. Só que como já estou bem diante de Deus, agora é hora de pecar, para que venha valer o próximo sacrifício. E não é assim que funciona. Quanto mais próximo de Deus eu chego, mais revela os meus pecados. E por isso mais separado e santificado eu preciso ser. Então, mais próximo de Deus que eu chego, mais parecido com Ele eu tenho que ficar, porque a luz dele revela a minha imperfeição. Então, me dá a oportunidade de corrigir isso. Então, essa mulher era uma mulher que cumpria com seus votos, igual muito crente. Embora tenha muito crente que não cumpre os seus votos também. Prometem e não cumprem. Isso está acarretando maldições na sua vida. Por isso eu vim encontrá-lo, e vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Veja só que ela não foi um deslize simples. Olha, o diabo me enganou, eu vacilei. Não. Essa semente foi plantada um dia, foi regada de alguma forma, e aí você veio entregando o seu coração a alguém, entregando a sua vida a alguém, entregando o seu sentimento a alguém, e premeditando coisas. Não existe esse negócio de que fracassei porque foi um deslize. Não, já premeditou as coisas. Principalmente nesse nível que nós estamos falando aqui, que era um nível de adultério. Ele está dizendo: eu já estendi a cama com um lençol top de linha. E perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Esses 3 óleos. Mirra, aloés e canela. Por que ela fala disso? Isso simboliza a unção do adultério. Se está aqui na Bíblia, é porque Deus dá relevância a isso. Símbolos servem para se comunicar. Se você vê uma placa com um E grandão e uma faixa em cima, não precisa estar escrito que ali é proibido estacionar. Você já sabe o que aquilo está dizendo. Se você vê aquele triângulozinho, sabe que tem que dar preferência. Enfim, símbolos servem para se comunicar. Se Salomão, ele deixou escrito que essa mulher ungiu a sua cama com esses perfumes, é sinal que a gente não pode fazer essa mesma mistura. Mirra, aloés e canela simboliza a mesma unção que essa mulher usou para ungir a cama, a unção para adulterar. Se você olhar na Bíblia, quando a mulher unge os pés de Jesus, era uma unção para a morte. E ela ungiu com nardo, óleo de nardo. E logo após isso, Jesus morreu, foi para a cruz. Então, existem símbolos na Bíblia que precisamos entender de fato. Símbolos servem para se comunicar. Então, eu tenho que procurar um óleo para ungir a minha vida que esteja
qual é o contexto que ele foi inserido na Bíblia. Veja só, Gideão, ele foi dar a oferta. E quando ele colocou a oferta no chão, o anjo não recebeu. Porque Deus só recebe ofertas em cima de altares. E quando ele colocou a oferta sobre o altar, aí Deus recebeu. Deus não recebe oferta de qualquer jeito. São demônios que comem no chão. Deus, ele quer que nós levantamos altares na presença dele. Então são símbolos que precisamos entender na Bíblia, que servem para comunicar alguma coisa. A ceia, o pão e o vinho. Alguém vai dizer, se Jesus tivesse nascido no Nordeste do Brasil, ia celebrar a ceia com caldo de cana e mandioca, e pão de mandioca. Não! Se Jesus tivesse nascido no Brasil, a capital ia ser Jerusalém, ia ter vinho e ia ter pão. Porque os símbolos servem para se comunicar. Se eu apresento diante de Deus uma simbologia errada, a comunicação ela sai errada. Se eu apresento diante de Deus uma oração que não tem nada a ver com a simbologia bíblica, ou com aquilo que de fato estou sentindo, ou de fato aquilo eu preciso, isso nunca vai acontecer. Porque eu preciso comunicar com a simbologia certa. Preciso comunicar Deus do jeito certo. E quando nós vemos na Bíblia uma situação dessas, eu perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Essa mulher ungiu com essas coisas. Com a unção do adultério. Se você é pastor, está ungindo as pessoas, óleos, e essas pessoas estão morrendo, você está ungindo com óleo esquisito. Olha se não é o óleo de nardo. Então precisa entender isso. Tudo que está na Bíblia como símbolo tem que ser feito certo. Aí o texto diz assim: vamos nos embriagar de carícias até o amanhecer e gozemos das delícias do amor. Porque o meu marido não está em casa e partiu numa longa viagem. E ele levou uma bolsa cheia de dinheiro e só vai voltar no dia estabelecido. Então a gente tem muito tempo. Então essa mulher ela não deslizou naquele momento. Ela já vinha esperando a hora certa de fazer aquilo. Premeditou o pecado. Existem muitas pessoas fazendo isso. Premeditando os seus deslizes acidentais. Premeditando as suas quedas acidentais. Existem pessoas que elas professam a fé e num deslize desses, aí na igreja dele não pode cortar o cabelo, não pode fazer a tatuagem, não pode usar um brinco, não pode beber cerveja, enfim. Ele cai, já premeditou o pecado. No outro dia, ele faz uma tatuagem, ele vai beber cerveja, ela corta o cabelo, usa roupa indecente. Então, não foi um deslize, foi uma situação que ele já preparou para dizer assim: eu pequei e agora não tem mais salvação para mim, mas na realidade, ele já queria fazer tudo aquilo. Só revelou o que tinha no seu coração. Então essa mulher agora ela revela o que está no coração dela. O meu marido foi viajar. Então a gente tem muito tempo para fazer o que quiser. Com a sedução, ela persuadiu o rapaz. E imediatamente ele seguiu. Como boi que é levado para o matadouro. Como o cervo que vai cair no laço. Até que a flecha lhe atravesse o fígado. E como o pássaro que salta para dentro da gaiola, que nem sabe que isso vai custar a sua vida. Então, meu filho, ouça com atenção. E não dê atenção a essas palavras. Não deixe que o seu caminho volte para
os caminhos dela e nem perca suas veredas. Muitas foram suas vítimas. Os que ela matou é uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura e para as moradas da morte. Olha o que ele diz: você não é o primeiro e não será o último. Antes de você já veio muita gente que caiu nessa. Então, se você está premeditando os seus deslizes acidentais, abrace-se com esse princípio. Se abrace com esse princípio. Você está caminhando para a morte. Você está caminhando para a derrota da sua vida. Veja que a Bíblia está estabelecendo princípios em nós. E tudo que nós fazemos que quebram alianças nos colocam em dificuldade. Então, na manhã de hoje, eu quero que você não seja igual a esse rapaz, sem juízo e inexperiente. Peça para que Deus te dê experiência e para que Deus te dê juízo, para que você entenda os princípios de Deus na sua vida. Não deixe que o inimigo roube a sua vida. Não deixe que o inimigo acabe com o propósito de Deus na sua história. Não se deixe ser levado pela voz lisonjeira, pelos elogios, pelas propostas do maligno. Não deixe isso roubar a sua fé. Não deixe que isso venha fazer com que você quebre princípios. Você tem filhos. Se não tem filhos, vai ter filhos. E você precisa deixar uma história. Você precisa honrar os seus pais com a sua história. Você precisa honrar as pessoas que estão perto da sua vida com a sua história. Então, comece a pensar: o que é que vou deixar depois que eu partir disso? Como é que posso agradar a Deus cumprindo os princípios? Como é que posso servir a Deus com a minha vida? Então leia de novo esse capítulo. Veja os símbolos que a Bíblia apresenta e apresente ofertas diante de Deus que vão revelar coisas, vão se comunicar com os céus do jeito certo. Então, faça isso. Não seja alguém que cumpre princípios, que cumpre somente os votos que fez, mas não guarda os princípios. Essa mulher fez isso. Veja que o convite dela é: eu preparei as carnes para o sacrifício de cumprir os meus votos. Só que quero pecar. Quero entregar o meu corpo a você e a gente vai se embriagar dos desejos até amanhã de manhã. Só que isso vai custar a sua vida. Você prefere ter um dia prazeroso, quebrando os princípios, ou ter todos os dias buscando a Deus e guardando os princípios, e Deus vai estabelecendo a bênção sobre a sua vida? É você quem escolhe. É você quem decide. A decisão é sua. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe. O Senhor olhe para as nossas vidas e não nos deixe, meu Pai, cair no caminho da mulher imoral, das propostas imorais. Meu Deus, que essas propostas não alcancem o nosso coração. Que nós venhamos, ó Pai, nos ungir com o óleo da unção, com a unção da alegria, com o óleo, meu Pai, que desce da barba de Arão. Que o Senhor venha, meu Deus, estabelecer o seu cuidado sobre nós. Que venhamos, ó Pai, comunicar os céus com os céus do jeito certo. Nos ajude, meu Deus, a crescer na sua presença, a vencer as dificuldades, meu Pai. Eu te peço nessa manhã, nos ajude a não cair no laço, nem ir para o matadouro, nem como os pássaros que vão para a gaiola. Nós queremos ter vida na sua presença e cumprir o seu propósito com alegria. Meu Deus, nos abençoa, nos dê a sua paz e nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amanhã nós temos o capítulo 8 e assim nós vamos seguindo até o 31. E vai ser uma alegria muito grande para mim ter você aqui comigo. Comente alguma coisa aqui embaixo, diga se isso está sendo interessante para você, se isso faz sentido para você.
Se você ter alguma dúvida, comente aqui embaixo. A gente vai lutando para te responder. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito. Um abraço, muito obrigado por estar aqui. Deus te abençoe. Fica na paz.